Né? Hoje tem seleção brasileira, vamos falar sobre isso aí. Danilo, a lenda, de volta. Era melhor levar o Rafinha aqui do CSA, pô. E tá aí na tela. Com a propagandinha básica na cara. Mas enfim, hoje nós vamos ter aí mais uma data FIFA. O Brasil entra em campo às 9h45 contra a equipe do Uruguai. E aí amanhã já volta o Campeonato Brasileiro também, né? Por conta de encerrar essa data FIFA. O que eu acho uma palhaçada, porque você diz que respeita a data FIFA, mas, por exemplo, o Brasil joga terça e os times jogam na quarta. As equipes jogam... Quem jogar hoje, não joga amanhã, pô. Tá ligado? Praticamente não tem condições de jogar quinta também. Então é um respeito à data FIFA, entre aspas, né? Que a CBF impõe a ele. Quem perde, por exemplo, jogadores para outras seleções, né? Tem jogadores brasileiros do futebol brasileiro que jogam em outras seleções aí também pela América do Sul, né? Então acaba sendo prejudicado por esse respeito à data FIFA, né? De respeito não tem nada. Era para no mínimo os jogos voltarem só no final de semana, mas enfim, a gente sabe como é o calendário do futebol brasileiro, já falamos sobre isso aqui na live, é uma baderna, né? Uma bagunça. Mas enfim, falando sobre a seleção brasileira que está com 17 pontos, pode terminar essa data FIFA até na segunda colocação, o que seria algo impressionante por conta do que o Brasil tinha se enfiado nas últimas datas FIFA, né? Mas enfim, o Brasil na última rodada empatou com a equipe da Venezuela, o que foi mais uma vergonha da seleção brasileira. Fez um primeiro tempo, não vou dizer bom, eu vou dizer razoável, porque é a Venezuela, meu irmão. Se a gente jogasse do jeito que jogou contra uma Argentina, contra o Uruguai, aí beleza, eu elogiaria. Foi um bom jogo. Mas é contra a Venezuela, irmão. Contra a Venezuela, tá ligado? E aí, tipo, a gente jogar bem contra a Venezuela, pô, é um adversário de nível inferior, velho. Então a gente não pode chegar e dizer que foi um bom jogo. Não foi um jogo razoável. Tá ligado? O Brasil fazer um bom jogo contra a Venezuela é meter logo 3-0 e resolver a partida. Acabou-se, tá ligado? Não fez isso, então não foi um bom primeiro tempo, tá? Ainda toma um empate no começo do segundo tempo, enfim, que vexame essa seleção brasileira tá protagonizando, né? Um atrás do outro. Mas joga hoje contra a equipe do Uruguai, o que vai ser um duelo muito mais forte do que foi contra a Venezuela. Vai jogar na Fonte Nova, vai jogar com a torcida, mas que o Brasil pode, vencendo esse jogo, terminar pelo menos lá na segunda colocação. Ultrapassa no mínimo o Uruguai se vencer esse jogo, né? Mas tem ainda a Colômbia lá com 19 pontos, que pode ganhar também, ir para 22, mas o Brasil pode terminar até essa data FIFA com um saldo positivo na pontuação, tá? Em nível de evolução de futebol jogado, vamos ver o que é que o Brasil apresenta contra o Uruguai. Mas o que a gente viu o Dorival apresentando até hoje é um futebol que ele é pragmático. Mais pragmático do que era o futebol do Tite. Porque o Tite jogava, no mínimo ganhava. Eu acho que as duas vezes que o Tite treinou a seleção brasileira nesses ciclos de Copa do Mundo, ele terminou todas em primeiro lugar. Não foi isso? Se eu tiver errado, me corrijam aí no chat, nos comentários, por favor. Mas enfim, cadê a provável escalação aí da seleção brasileira? Vamos dar uma olhada para ver se tem aqui. Não tem, vamos lá. Brasil e Uruguai. Provável escalação. Provável escalação aqui, né? O retorno do Danilo. Vamos lá. Escalações prováveis. Essa propaganda do G. Dorival manteve a lógica das últimas partidas e mexeu o mínimo possível na equipe. A novidade é apenas por obrigação. Danilo entra na vaga do suspenso Wanderson. O treinador entende que o momento é de dar sequência ao time que venceu o Peru em outubro. Lá ele. E empatou com a Venezuela na última quinta-feira com bons momentos. Corrijo isso aqui, razoáveis momentos, né? Jogar bem contra a Venezuela é fácil. Para uma seleção brasileira, tá? Não me entendam mal. Mas para o Brasil, jogar bem contra a Venezuela é fácil, velho. E nem ganhou a porra do jogo, né? Mas enfim, vamos lá. Provável escalação. Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner.
Bruno Guimarães e Rafinha, Vini Júnior, Igor Jesus e Savinho. Tá faltando alguém aqui, né? Tá faltando alguém aqui. Tá faltando o Gerson aqui. Tá faltando o Gerson. Enfim, velho. Comentando um pouco aqui dessa provável escalação da seleção brasileira, né? Quando eu falei que a única solução para o Danilo não jogar é não convocando ele, toma aí, né? Wanderson suspenso, volta o Danilo. Marquinhos ainda como titular, né? Sendo aí, acho que vai entrar como capitão também aí, né? Gabriel Magalhães e o Abner na lateral esquerda. Acho que as laterais são os piores pontos da seleção brasileira, né, velho? Até, tipo, eu critico bastante o Marquinhos, mas que ele até nos últimos jogos não tem sido tão ruim. É porque eu tô com a lembrança de algumas partidas dele que o Brasil perdia e todos os gols que o Brasil tomava era o Marquinhos entregando, velho. Tipo, aquele zagueiro mole, tá ligado? Aquele zagueiro mole que não chega firme, não chega rasgando. Ele vai meio que numa moleza da porra e tal, entrega os gols ali. Mas enfim, até nos últimos jogos ele não tem entregue tanto. Não tem feito tanta palhaçada aí, né? Então até critico mais o Danilo do que o próprio Marquinhos. Mas enfim, pra mim a zaga titular do Brasil é o Éder Militão e o Gabriel Magalhães. Tá? Até com outros nomes possíveis, né? O Bremer, Murilo, podem ser nomes aí que façam parte aí da zaga da seleção brasileira e cresçam aí, mas enfim. Pra mim o goleiro titular é o Ederson mesmo. Se bem que o Ederson, caralho, com os pés tá falhando demais, né, bicho? É um goleiro que é especializado nessa saída qualificada com os pés. No jogo passado ele deu umas 3 entregadas. Umas 3 saídas que, pô, nem parece que ele é bom com os pés, tá ligado? Parece que era a primeira vez que ele tava dominando uma bola com os pés, pô, pelo amor de Deus, tá ligado? Mas enfim, melhorando esse aspecto, acho que o Ederson, ele é um grande goleiro e pode ser o titular da seleção. Nas laterais, até eu gostei das mudanças, né? Mas até os laterais que entraram não convenceram 100%. Então a seleção brasileira segue, né, com uma carência muito grande de laterais. Meio de campo, até o Gerson acho que é uma grata surpresa, tá? Mas assim, pra mim, cara, eu acho que um dos caras com potencial pra ser titular da seleção brasileira, na sequência, né, é o André. Ele é um cara que ele faz a proteção aqui, né? E tipo, a gente tá jogando com 2 volantes e um meia. Mas a gente pode tentar jogar como uma boa parte das equipes jogam também, né? Com um volante apenas, que poderia ser o André, fazendo mais ou menos a função que o Casemiro fazia. Então, colocando o André aqui como cabeça de área e colocando 2 jogadores mais à frente, talvez tire a responsabilidade, por exemplo, do Rafinha ser o grande camisa 10. Que não é exatamente a característica do Rafinha, né? Então pode ser ali um Gerson e Rafinha alternando lá mais na frente, né? Ou até você com o retorno de um Rodrigo, por exemplo, ele jogando lá também nessa posição. Mas, enfim, teremos aí possivelmente Gerson e Bruno Guimarães, né? O Gerson fazendo aí esse primeiro volante. Mas acho que o André pode ser esse cara. E também... não. Na verdade é o Bruno Guimarães que faz ali o primeiro volante. Né? Quando o Bruno Guimarães saiu, o Gerson foi fazer esse primeiro volante lá. Mas creio que outro cara que a gente pode insistir um pouco também, né? Testar, pra falar a verdade, acho que essa é a palavra correta, é o Andrés Pereira. Jogando um pouco mais solto, jogando lá pra frente. A gente tem na cabeça um Andrés Pereira, aquele lance da final da Libertadores. Mas acho que ele tem condições, velho, de jogar na seleção. Um lance não vai definir a carreira do cara. E ele pode ser importante nesse aspecto, né, também. Aí na seleção brasileira, aí, dando uma melhorada nesse meio de campo. O Rafinha, até... velho, é porque também falta opção nesse ataque aí da seleção brasileira, principalmente para o centroavante e para o camisa 10. A gente não tem um camisa 10 na seleção brasileira e o Igor Jesus é o único centroavante praticamente, né? Tanto que quando sai o Igor Jesus no último jogo, entra o Luiz Henrique, que é ponta. Então acho que é o Igor Jesus mesmo, Rafinha, Vinícius Júnior e o Savinho. Até podendo trocar o Savinho pelo Luiz Henrique, né?
sendo uma alteração natural, mas do lado esquerdo, o Vinícius Júnior, acho que ele é o grande nome mesmo aí dessa seleção, grande nome, né? Porque de qualidade de futebol, de nível de futebol apresentado, o Vinícius Júnior, a gente sabe que tá devendo muito. E tem um cara para entrar lá na ponta esquerda, que é o Gabriel Martinelli, que é um cara que quando entra também ele não faz feio na seleção, ele é um bom jogador, né? Joga lá no Arsenal, na Inglaterra, e ultimamente também, velho, quando ele, nos últimos anos aí, quando ele entra na seleção brasileira, ele não faz feio não, velho. Eu gosto do Gabriel Martinelli, ele faz, ele muda o aspecto de jogo da seleção, tá ligado? Então talvez seja a hora do Dorival realmente querer mudar um pouco desse esquema. Acho que o Dorival tá mantendo aí mais ou menos esse 4-2-3-1 para usar o Neymar como esse cara centralizado quando o Neymar tiver de volta à seleção. Tá ligado? Talvez seja a estratégia dele, não sei. Mas enfim, a gente vai ver isso mais pra frente. Sendo que pra agora manter esse esquema da seleção, eu acho que tá engessando demais essa seleção brasileira. Então talvez fosse o momento de você tentar uma alternativa ali, né? Jogar com 2 volantes aqui, 2 meias e 2 atacantes, sei lá. Ou até tentar mudar um pouco esse esquema mesmo, fazer alguma coisa diferente, velho. Tá muito engessada essa seleção, tá ligado? Mas, enfim, vamos ver como é que joga hoje aí essa seleção contra o Uruguai, né? Dorival acho que não vai mudar muito esse esquema de jogo, mas que dependendo de como a gente jogar nessa partida daí, vamos voltar aqui pra a tabela, a gente pode ver o Brasil tanto terminar em segundo colocado, como perder algumas posições. Equador e Paraguai podem ultrapassar a seleção brasileira. Né? O Paraguai joga contra a Bolívia, o Equador contra a Colômbia. Então o Brasil tanto pode terminar em segundo, em até de certa forma em alta, né? Nessas eliminatórias, com um saldo positivo nessas eliminatórias, como pode terminar até em sexto colocado, se não ganhar esse jogo. Tá? Enfim. Data FIFA hoje, né? Então sempre falando aí um pouco da seleção brasileira.